Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Glórias a Deus. Levante a sua Bíblia ao alto em nome de Jesus Cristo e vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, graças, Senhor, te damos por tudo que o Senhor tem feito. Graças te damos pela vida de cada jovem, Senhor. Fale conosco nesta noite de hoje, pelo poder da Tua palavra, para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar e as tuas palmas bem fortes exaltam o Senhor Jesus. Vocês aí no fundo estão escutando minha voz perfeitamente? Tá bom? Isso é ótimo. Aqui do altar também deve estar. Não, deve estar terra, né? Glória a Deus. Irmãos, o texto bíblico vai dizer que Deus, Ele deu um nome a Cristo Jesus, um nome que é acima de todo nome. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E essa história de Jesus Cristo, ela não começa com o nascimento dele. Essa história de Jesus, ela não começa no Novo Testamento. Essa história de Jesus Cristo começa lá atrás, no livro do Gênesis, quando Deus, ele forma um homem. Porque Deus, ele não criou o homem, Deus, ele formou o homem com o capricho das tuas mãos. Deus, ele forma o homem. As demais coisas foram acontecendo através do poder da palavra de Deus. Então, primeiro Deus, ele coloca o poder da sua palavra, e depois Deus, ele forma o homem com amor e com todo carinho. Só que o texto bíblico vai dizer que lá no Éden, Adão, no paraíso, não lhe faltava nada, e Deus colocou ele lá. E Deus não colocou Adão no Éden somente para ficar lá, não. Deus, ele deu uma autoridade para Adão, e Deus, ele disse: Adão, tu vai dominar sobre todas as ervas, sobre todos os animais. Adão, você vai dominar sobre tudo. Deus, ele, quando ele forma o homem, é para colocar o homem e a mulher por cabeça. Quando Deus, ele forma o homem e a mulher, o propósito de Deus para a vida do homem e da mulher, para a minha vida e para a tua vida, é nos colocar em lugar de honra. O que Deus quer para mim, para você, é lugares de honra. E Adão foi assim. Só que Deus, ele fala: Adão, é tudo teu, tu vai dominar tudo, mas tem um fruto, não chegue perto dele não.
Não coma dele não. Lembra que eu te disse que Deus, Ele cria as coisas pelo poder da palavra? E a palavra que Deus disse para Adão foi: não coma. Sabe por que eu digo isso, a palavra? É porque muitas vezes as pessoas pensam: Adão pecou porque comeu o fruto. Será que foi? O que veio antes foi a palavra de Deus. Adão, ele desobedece a Deus. Pastor Rodrigo, não. Adão errou quando ele comeu o fruto. O fruto foi o ato da desobediência, porque o que é firme foi a palavra. Romanos capítulo 5, versículo 19. Olha o que o texto diz: que por desobediência de um homem o pecado ele entrou no mundo, e por causa da obediência de um homem a justificação voltou a reinar. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Pastor Rodrigo, como eu sei que uma coisa é pecado ou não? É simples, está na palavra, observa a palavra. Se Deus disse que não, é não. Se Deus disse não adulterarás, eu não vou adulterar. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma palavra. Aí as pessoas olham para a gente e falam assim: o Novo Testamento está mais light. Porque o Novo Testamento, nós estamos na graça. Tempo difícil era lá atrás, era na lei. Alguma variação, sabe por quê? Porque na lei, o texto bíblico vai dizer que antigamente era olho por olho, dente por dente, pé por pé, mãos por mãos. Então, se alguém me afrontasse, eu poderia afrontar da mesma maneira. A gente resolvia, não sei como, no dinheiro, no braço, na porrada, não sei. Mas era olho por olho e dente por dente. Aí vem a graça. Aí vem Jesus e fala: está tudo errado esse negócio aí. Calma aí. Lembra que ouviste olho por olho e dente por dente? Mas a palavra agora vai ser diferente. Esquece disso, porque se o seu irmão pecar contra você, você tem que perdoar. Se o irmão der um tapa na tua face, vira outra. Mas esse negócio de guerrinha, de briguinha, de fofoquinha, Deus ele reprovou já na graça. Olha aqui para mim. No tempo da lei, que as pessoas acham que era mais difícil o negócio, o texto bíblico vai dizer que para um ato de adultério consumado, eu tinha que me deitar com a mulher. Porque se eu não me deitasse, não existe adultério. Não existe. Aí vem Jesus. Mas é a graça. É tudo mais fácil. Calma aí. Deixa eu te dizer uma coisa. Agora é a graça. Mas para ir para o céu o negócio vai ficar mais estreito. Porque adultério na graça não precisa você ir para a cama. Se você olhar e cobiçar no seu coração, você já cometeu adultério. É a graça e é palavra. Pastor Rodrigo, então, quantos tipos de pecado existe? Aí você pode formatar na tua mente. Mas todo ato de pecado acontece em desobediência à palavra de Deus. É por isso que o salmista diz no livro, no Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Primeiro Adão, ele errou. Ele pecou.
Só que Deus, Ele não vira as costas para Adão. Mesmo assim, Deus, Ele quer conversar com Adão. E Deus chega no jardim do Éden, pela viração do dia: Adão, Adão, cadê você, Adão? Senhor, eu me escondi. Sabe o que é isso? É porque o nosso pecado, o nosso erro, nos constrange diante da glória de Deus. Quando Deus aparece no jardim, não é Deus que vira as costas para o pecador, não é Deus que vira as costas para Adão. Adão se constrange e foge da presença de Deus. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Eu não sei qual o teu erro, eu não sei qual o seu delito, mas há um Deus nessa noite de hoje, que Ele tem um nome sobre todo nome, e Ele não vira as costas para você. Mas pastor Rodrigo, eu errei, eu pequei. Ele não vira as costas para você, Ele não é conivente ao seu erro, mas jamais Ele vai virar as costas para você. E nesta noite Ele está de braços abertos, esperando o teu retorno. Tudo começou com o primeiro Adão. Tudo. O erro, a desobediência. Aí vem Jesus, que o anjo Gabriel chega para Maria e fala assim: ó, tu vai ter um filho, e você vai colocar o nome dele, de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Eu lendo esse texto é fácil. Jesus, ele veio para a salvação. Sabe aquilo que tinha se perdido no Éden? Sabe aquele povo que virou as costas para Deus? Agora Deus, ele vai mandar, ou melhor, Jesus vai se despir da tua glória, como diz o livro de Efésios. Ele vai se despir da sua majestade, do seu poderio. No primeiro deu ruim, mas agora eu vou descer para salvar um povo lavado e remido pelo meu sangue. E o nome dele é colocado de Jesus. Jesus nasce tendo nome sobre todo nome? Não. Jesus era um nome comum. Só que esse Jesus não era comum, mas o nome dele é comum. Esse nome, quando ele nasceu, ele não tinha o nome sobre todo nome. Quando ele nasceu, ele era apenas Jesus. Só que ele é tão diferente, mas tão diferente, que quando ele nasce, não é a parteira que recebe ele. A gente começa a ler o texto bíblico e não tem parteira ali. Quem recepciona ele, o texto bíblico vai dizer que é os anjos do céu cantando hosanas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O dia era comum, a noite era comum, mas o nascimento era típico naquele dia. E Jesus nasce. Pastor, e esse nome Jesus é simplesmente um nome de identificação. Quando Gabriel dá o nome para Maria, vai chamar ele de Jesus. Gabriel está dizendo o quê? Ele vai andar como Jesus, ele vai assinar como Jesus. Por onde ele passar, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer: ah lá, é Jesus. E é Jesus da onde? De Nazaré, onde ele era residente. Então, quando ele nasce, ele recebe um nome de identificação. Igreja, mesmo sendo Deus, ele desce na terra. E Jesus começa a crescer. Só que com 8 dias de nascimento, Jesus ele derrama o seu primeiro sangue. Com 8 dias de nascimento, Jesus
Ele sente a tua primeira dor. Pastor Rodrigo, não foi na cruz do Calvário? O texto bíblico vai dizer no livro de Lucas que completando-se o oitavo dia, Jesus é levado para ser circuncidado, e ali o primeiro sangue derramado, ainda como menino, ainda criança, e mesmo ali ele começa a padecer a dor que não era para ele sentir, porque essa culpa é nossa, não era para ele, mas ele sente a dor e ele vê o seu sangue. Aí Jesus começa a crescer, e aí é que está o problema, igreja, porque quando ele nasce tem festa, só que quando ele começa a crescer, aí as pessoas começam a dizer: olha lá, ó, quem ele está pensando que é? Porventura não é ele, Jesus o Nazareno, filho de Maria? Quem esse cara está pensando que é? Quase agora era pequeno e agora está crescendo e já quer aparecer. Aí sabe o que eu entendo com isso? O problema não é quando tu nasce, não é quando tu nasce da água e do Espírito, quando você aceita Jesus. O problema é quando eu e você começa a crescer, porque quando o homem e a mulher começam a crescer, começa a arrumar desconforto com quem é da terra, porque quem é do céu sabe que é Deus na tua vida. Só que quem é da terra, ele não aceita o teu chamado. Quem é da terra não aceita a tua unção. Quem é da terra não aceita a tua profecia. Mas eu glorifico a Deus, porque aqui só tem pessoas do céu, só tem homens e mulheres de Deus. Tu entendeu agora por que vem a luta? Você entendeu por que você é caluniado? É porque tu está crescendo. E quando você começa a crescer, as pessoas começam a olhar com um olhar diferente. Quando o homem e a mulher começam a crescer, é inveja, é calúnia, é perseguição, é levante. A terra diz: você não vai conseguir, mas os céus diz: eu vou contigo até o fim. A terra diz: ele vai cair, ela vai cair. Só que os céus dizem: foi eu que levantei, eu que chamei, eu que escolhi. A terra diz: é fogo de palha. Aí os céus falam assim: não é fogo de palha não, é fogo abrasador. Homens e mulheres de Deus na minha presença. Aí a terra diz: não sabe nem falar direito. Aí os céus falam: não tem problema, porque eu que escolhi, não importa se fala certo ou errado, o importante é ter o meu chamado. Aí sabe o que acontece? Aí aparece João Batista, e quando João Batista aparece, muitas pessoas falam assim: opa, é esse aí, é João Batista, é João Batista. Aí João Batista pega e fala assim: ó, não sou eu não. Sabe por que não sou eu? Porque eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é poderoso, é ele que vai ter o nome sobre todo nome. Aí o adversário, opa, porque você sabia, o adversário ele não tem o poder de ler a tua mente. Aí sabe o que acontece? João Batista fala: maior é o que vem atrás de mim. Aí o adversário: já sei, é ele que eu quero, é ele, e eu vou desafiar ele, e eu vou usar a mesma coisa que eu usei lá no Éden. Eu vou usar. Vamos ver se esse Jesus é o cara. Estou conjecturando. Vamos ver quem é esse Jesus. Aí Jesus tendo jejuado, aí Jesus vai ser tentado pelo adversário.
E a primeira tentação do adversário é tentar Jesus na filiação dele. Primeira tentação de Jesus: se tu és filho, se tu és filho de Deus. Ele testa Jesus na filiação de Jesus. Peça que essas pedras se transformem em pão. Pedra, pão. Lembra lá no Éden, lá ofereceu fruto. Só que tu sabe que com Jesus o negócio é diferente, né? Jesus olha para ele, mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o adversário fala: esse daí está um pouco difícil, mas calma aí, eu vou apertar mais um negócio aqui, ó. Leva ele no pináculo do templo, fala assim, ó: se tu és filho de Deus, lança-te daqui. Porque já que é palavra, então vamos debater palavra, né? Já que é palavra, então vai, se joga, porque também está escrito que aos teus anjos lhe dará ordem ao teu respeito, para te guardares em todo o teu caminho. Mas quem é do céu não briga, não discute Bíblia. Quem é do céu não discute palavra. Quem é do céu não discute essas coisas. Quem é do céu entende as coisas do céu. Ó Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o adversário diz assim, ó: agora eu sei, eu vou tentar Jesus na ganância. Eu vou testar ele com bens materiais. Eu vou testar ele com glórias. Tinha acabado de deixar a glória do céu. Você acha que ele vai querer uma glória da terra? Para que se contentar com a glória terrena? Porque o que é do céu é eterno. Ó Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Sai daqui, Satanás, porque também está escrito: somente o teu Deus adorarás. Somente o teu Deus é o eu. Não existe dois, não existe três, e só a ele servirá. Jesus vence aquilo. Aí sabe o que me chama a atenção? O adversário quer tentar Jesus para fazer desobedecer a Deus. Só que é a tentação. E quando Jesus ele é batizado nas águas, o texto bíblico vai dizer que veio uma voz do céu e dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí sabe o que eu aprendo com esse texto? Sabe o que eu aprendo com esse texto? Quando Jesus ele foi tentado, Deus já tinha falado com ele. O importante não é o que as pessoas dizem de você. O importante não é o que as pessoas falam de você. O importante é que o Pai, ele diz ao teu respeito. O importante é que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele está dizendo ao teu respeito. Jesus passa essa etapa. E Jesus ele é tão santo, tão reto, tão obediente, que quando Jesus desce, ele é 100% homem e 100% Deus. Olha a totalidade. Ah, pastor Rodrigo, como assim? 100% homem e 100% Deus. É simples de explicar. Como homem, ele nasceu. Como Deus, ele diz: ainda antes
que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele diz: eu sou a fonte da água da vida. Como homem, ele sentiu fome, mas como Deus, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como homem, ele andou de barco, mas como Deus, ele passeia sobre as águas. Como homem, Jesus, por 2 vezes ele chora. Ele chora pela morte de Lázaro, porque ele amava Lázaro. E ele chora entrando em Jerusalém. Dias antes, parte daquele mesmo povo gritava: Hosanas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E futuramente parte daquelas pessoas iriam gritar: crucifica Jesus e solte Barrabás. Como homem, ele sentiu cansaço, e certa feita na polpa do barco ele dormiu, e os discípulos chegaram e falaram: Senhor, socorra-nos porque perecemos. Ele estava cansado, dormiu, era homem, mas como Deus, ele se levantou, repreendeu o vento, acalmou o mar, porque ele sim tem um nome acima de todo nome. Aí sabe o que ele ganhou? Crucifica Jesus. Sabe o que ele ganhou? Solta o malfeitor. Só que mesmo assim, ele não desistiu do propósito de salvação que ele tinha. Ele não desistiu da missão que ele haveria de cumprir. Qualquer um desistiria, mas ele não. Qualquer um olharia para trás, mas ele não. Qualquer um não entregaria a tua vida, mas ele entregou. Qualquer um não aceitaria a missão, mas ele aceitou, e aceitou para ir até o fim. E lá na cruz, sabe a maior raiva do adversário lá na cruz? Eu vou te falar, porque mesmo Jesus todo ensanguentado, ele estava de pé, chicoteado, mas estava de pé, crucificado, mas estava de pé, ferido, mas estava de pé, cuspido, mas estava de pé. Ele não desistiu da morte de cruz. E deixa eu te falar, você acha que cravo foi que manteve ele na cruz? O que manteve ele na cruz foi a minha e a tua vida. Sabe por quê? O texto bíblico vai dizer que as pessoas olhavam para ele e falavam: ué, não foi você que disse que destruiria o templo e em 3 dias reergueria? Desce dessa cruz, desce da cruz. O malfeitor, zombando dele, disse: ué, desce daí, salva a ti e salva também a nós. Só que Jesus no coração ele falava: eu não desço, eu não desço, porque há um povo que eu vou resgatar das trevas. Eu não desço, eu não desisto, eu vou até o fim. Jesus ele fala algumas palavras
decorrer da sua crucificação, a primeira palavra de Jesus é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí sabe o que me chama a atenção? É que Jesus olha para a tua mãe Maria e fala: mulher, eis aí o teu filho. Imagine o sofrimento de Maria vendo seu filho sendo crucificado. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Jesus manda para a missão 70. Quando ele está na cruz, só João está ali do lado de Jesus. Somente João, eis aí a tua mãe. E Jesus, ele pronuncia uma palavra que é Eli, Eli, lama sabachthani, que é bem conhecido por todos, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Como homem, ele dizia essas palavras. Aí sabe o que acontece? O texto bíblico vai dizer que toda a terra, não foi só em Jerusalém, igreja. O texto bíblico diz que toda a terra se tornou em trevas. Foi rápido? Não. Foi do meio-dia até as 3 horas da tarde. 3 horas, toda a terra em trevas. Aí eu olho para o passado, aí eu consigo ver uma semelhança, porque o texto bíblico vai dizer no livro do Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. Havia trevas. Sabe o que eu quero te dizer? Aquela trevas era Deus falando: vou eu fazer um novo recomeço. Aquilo que deu ruim no passado vai dar certo agora. Lacava sobre a candarábia. Vou eu dar uma nova oportunidade. Eu vou dar uma nova oportunidade. Quem quiser pode aceitar essa nova oportunidade. Sabe por quê? Porque depois que houve trevas, o texto bíblico vai dizer que a luz voltou, a criação voltaria a reinar, Jesus iria triunfar. Quando volta tudo, olha o que acontece. O texto bíblico vai dizer que o véu do templo ele se rasga. Normal. Será? Aquele véu, qual o objetivo daquele véu? Lembra lá no Éden? Adão errou, desobedeceu. Pela desobediência, ele se afastou de Deus. E por incrível que pareça, essa era a função daquele véu. Era separar o homem da presença de Deus, porque só quem poderia entrar no Santo dos Santos era o sacerdote, e uma vez ao ano o sacerdote entrava. Então só quem tinha acesso à presença ali era o sacerdote, uma vez o ano. Tu já entendeu? Não entendeu? Então vou te explicar. Quando o véu ele é rasgado, é Jesus dizendo: esquece, a separação joguei por terra. Todos vocês vão ter acesso à minha presença. Não precisa esperar não precisa esperar sacerdote, não precisa esperar profeta. Eu rasguei o véu, o acesso está livre. Aquilo que impedia você receber a minha presença, eu rasguei no meio. E Deus diz o que? Deus
Deus está dizendo: a partir de hoje eu não vou habitar mais em templos feitos por mãos de homens, não. A partir de hoje vai se levantar um povo forte, verdadeiro, fiel à minha palavra, e é nele que eu vou habitar, é nela que eu vou habitar, é na mocidade que eu vou habitar, é no meio dos irmãos que eu vou habitar, é no meio das irmãs que eu vou habitar. Eu não vou mais habitar o templo, agora é espiritual. Antes de render o seu espírito, Jesus ele pronuncia uma palavra: está consumado. Esta palavra no grego, ela nos traz três vertentes. Diga comigo, três vertentes. Essa palavra tetelestai, no grego, quando Jesus ele pronuncia essa palavra, ela era usada para negócios. Fazia algum negócio, a pessoa escrevia tetelestai, a dívida foi totalmente paga. Essa palavra tetelestai no grego também era usada no meio jurídico. Como ela era escrita no meio jurídico? Tetelestai, a sentença foi totalmente cumprida. E esta palavra tetelestai, também no grego, ela era usada numa vertente militar, que significa: a batalha foi totalmente vencida. Então, quando Jesus ele diz está consumado, tetelestai, Jesus está dizendo ali, naquele momento, a dívida foi totalmente paga. Tetelestai, a sentença foi totalmente cumprida. Tetelestai, a batalha foi totalmente vencida. Pastor, o tema é Jesus, o nome sobre todo o nome. Aí o texto diz aqui, versículo 8: e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Jesus nasceu com um nome terreno, Jesus nasceu com um nome comum. Agora este título de nome sobre todo nome, ele conquistou na cruz do Calvário. Você sabe quem é Jesus? Tu sabe quem é Jesus? Não sabe? Então vou te dizer quem é Jesus, tá bom? Vou te dizer quem é Jesus. Para os testemunhas de Jeová, ele é apenas uma criatura. Para os muçulmanos, ele é apenas um profeta. Só que para Lázaro, ele é a ressurreição e a vida. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, ele é o quarto homem que estava na fornalha. Para Daniel, ele é aquele que fecha a boca do leão. Recamandou que a sépia. Para Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, e ele é príncipe da paz. JB
capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor, vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Ele tem um nome acima de todo nome. Só morreu? Não, ele ressuscitou. Eu queria que alguém me ajudasse. Quem pode achar aí Marcos capítulo 16, versículo 7? Quem pode me ajudar? Ajuda aí. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Maravilha. Glória a Jesus. Achou 16, 7? Quem pode ler? Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Lê só o comecinho do 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Opa, pode sentar, varão, muito obrigado. Dizei a quem? Jesus ressuscitou. Só que tem um anjo ali. E ele fala assim, ó, Jesus vai para Galileia, manda os discípulos dele ir. Acabou? Não, ele queria Pedro. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Ele queria Pedro. Coloca todos os discípulos lá, só que coloca Pedro também. Sabe por quê? Pedro, ele tinha negado Jesus. Pedro, ele não se achava digno de voltar para a presença de Jesus. Pedro errou tanto, fez tanta coisa errada, que Pedro, ele se achou indigno de voltar para a presença de Jesus. Só que Jesus está dizendo, eu quero Pedro aqui do meu lado. Pedro, não virei as costas para você, Pedro. Eu quero Pedro do meu lado. Jesus, mas eu te neguei, mas eu quero você do meu lado. Jesus, eu virei as costas para você, não tem problema. Não importa o que você fez, volta, porque eu quero você do meu lado. Pedro, eu morri, ressuscitei, eu perdoo teus pecados e eu quero você do meu lado, Pedro. Quantos podem levantar a tua mão e adorar ao Senhor? Tu está entendendo porque Deus te trouxe aqui? Ele está dizendo, não importa o que você fez, não importa as decisões erradas que você tomou, não importa quantas vezes você errou, eu te quero comigo, eu te quero do meu lado. Volta, Pedro, é aqui, Pedro, é do meu lado que eu te quero, Pedro. Jesus, vou até terminar, fechar minha Bíblia. Se coloque de pé. Sabe o que acontece? Salmo 115 vai dizer sobre ídolos que tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem olhos, mas não enxergam, porque são falsos deuses, se é que pode se chamar de deuses. Glória a Deus. Fazer a graça do pessoal. A Sônia já disse que não, vou ficar aqui embaixo, só porque ela disse que não. Vou ficar aqui. Glória a Deus. Vou pregar com 2 microfones agora. Segura aqui pra mim. Se der microfone, você deseja.
Ei, Jesus, o nome sobre todo nome. E sabe qual é a maior diferença, se é que pode comparar Jesus com alguém? Sabe? Um exemplar, religiões. Ei, Jesus não é religião. Esquece. Eu tenho a minha religião. Jesus não é religião. Jesus, ele é Deus. E ele é o nome que está acima de todo nome. Mas eu tenho a minha religião. Deixa eu te falar uma coisa. O fundador das Testemunhas de Jeová, ele se chama Charles Tazel Russell. Você conhece? Quem escreveu a Bíblia dele foi Henry Greger, que escreveu a Bíblia das Testemunhas de Jeová. E se nós sairmos aqui de São Paulo agora e fomos lá para Pensilvânia, nos Estados Unidos, e chegarmos em frente o túmulo de Charles Tazel Russell, lá vai estar escrito: jaz os restos mortais de Charles Tazel Russell. Se nós sairmos aqui do Brasil e formos para a Índia, lá na Índia, no túmulo de Tayuta Ningustin, mais conhecido como Siddhartha, o Buda, lá no túmulo dele também está escrito: jaz os restos mortais de Tayuta Ningustin, Siddhartha, o Buda. Se nós sairmos do Brasil e formos para a França, vamos lá para a França e chegarmos em frente ao túmulo de Leon Delivaire Rivaio, mais conhecido como Allan Kardec, o pai dos espíritas, lá também vai estar escrito: jaz os restos mortais de Allan Kardec, ou dele, de Leon Delivaire Rivaio. Só que tem uma diferença, meu querido. Se eu e você sairmos aqui do aeroporto de Congonhas e formos lá para Jerusalém, capital de Israel, e chegarmos em frente ao túmulo de Jesus, lá vai estar escrito. Tem gente que já pegou aí, tem gente que já pegou aí, tem gente que já sabe o que está escrito, já sabe, porque não precisa falar, porque já está sentindo a presença dele aqui. Anacava Shobia, Alaikiavia Shobia Candarábia. Mesmo assim eu vou dizer, lá está escrito: ele não está aqui. Aleluia! O seu Deus, ele está vivo. O seu Deus, ele vive. É por causa de Pastor Rodrigo. Quem Jesus é para você? Para mim, ele é o nome que está acima de todo nome. Não há no céu, não há na terra. Ele é Jesus, o nome acima de todo nome. Pega na mão do seu irmão aí, exaltando o nome do Senhor. Quem não é batizado com o Espírito Santo e quer ser batizado, esse véu foi rasgado na cruz do Calvário. O Nazareno, valente de Deus, o leão da tribo de Judá, ele está aqui em nosso meio. Quem daqui do altar já passou por essa mocidade aqui? Levanta a mão para mim saber. Quem? Ninguém? Você? Quem mais? O Ângelo já cantou na mocidade da Renovo? Também? O Ângelo também? Vem cá que vocês vão ajudar a orar por esse povo aqui, ó. Aleluias! Cadê a conselheira Cristina também? Vem pra cá, missionária Cristina. Quem mais? Isso, missionária Ana Paula. Foi conselheira da mocidade aqui, não foi? Vem pra cá, missionária Ana Paula. Porque há unção de Deus na vida desses homens de Deus. E vai passar para essa mocidade aqui. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Cadê a missionária Jussara? Está aí a missionária Jussara? Vem cá, missionária, vem cá. A unção de Deus também na tua vida. A unção de Deus aqui. A unção de Deus. Gente, missionária passa. Que bênção, gente. Então Deus, ele pode te batizar agora. Amém? Cadê? Já quer ver, ó?
Isto. Cadê? Vocês podem dobrar o joelho? Pode encher, Deus, pode encher agora. Enche o seu povo,